que os tempos estão difíceis, isso todos estão falando por aí. Mas o que tem a ver os tempos que estamos vivendo com a discussão de Jesus com os seus discípulos a despeito da sua vinda? Eles discutiam com Jesus e Jesus respondia-os sobre quando ele viria. A ansiedade era tanta, mas Jesus, em sua imensa sabedoria, como Filho unigênito, não diz com exatidão. Assim como toda a palavra de Deus, Jesus fala com parábolas. Jesus fala através de mistérios. O nosso Deus é o Deus dos mistérios. O nosso Senhor é aquele que revela apenas aqueles que querem se aprofundar do seu conhecimento. E a cada vez que você mergulha, você enxerga algo novo. Quando os fariseus interrogaram Jesus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus responde que o reino não seria visível, mas que o reino estava dentro de cada um deles, querendo mostrar para os fariseus que muito além do que bens materiais, muito além do que aquilo que o homem pode ver, Deus enxerga o reino crescendo dentro de cada um de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Logo em seguida, Jesus responde aos discípulos que chegaria o tempo em que todos eles desejariam ver o Filho de Deus aqui na terra, mas que diriam em todos os cantos: ele está aqui, ele está acolá, mas não seria ele. Pois quando ele viesse, seria como um relâmpago cujo brilho vai de uma a outra extremidade do céu. Mas antes seria necessário que ele sofresse muito e fosse rejeitado por essa geração. Qual geração? Provavelmente a geração do fim. A geração que vai rejeitar de todas as maneiras tudo que tem a ver com Cristo. A geração do anticristo. Mas nós, o corpo de Cristo, estaremos firmes e fortes nessa geração e seremos como lâmpadas acesas colocadas no lugar mais alto para que possamos iluminar tudo aquilo que estiver ao nosso redor. Sim, nós estamos aqui com um propósito. E assim como os fariseus ansiavam pela vinda do reino de Deus, mas Jesus estava explicando a eles: o reino de Deus está dentro de vocês. Você precisa ter acesso a ele. Deus está te chamando hoje. Tenha acesso ao reino de Deus que habita dentro de você. Para os discípulos, ele começa a contar com o que se pareceria o fim dos tempos. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui neste vídeo. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para trás
por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus está fazendo uma descrição comparando 2 histórias que nós podemos encontrar em Gênesis: a história de Noé e a história de Ló. Noé era um homem justo, perfeito nas suas gerações e que andava com Deus. Noé teve 3 filhos que foram chamados de Sem, Cã e Jafé. Gênesis 6, 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando Deus trouxe um dilúvio em toda a terra para destruir toda a humanidade, apenas Noé e sua família foram poupados. Pedro afirma que Deus não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé. 2 Pedro 2,5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Essas 8 pessoas incluíam Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. Gênesis 6:18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Visto que Jesus disse que os últimos dias seriam parecidos à mesma sociedade dos dias de Noé, podemos examinar a fundo a palavra e aprender o que ele estava realmente querendo dizer. O livro de Gênesis explica como eram as condições que aquela sociedade vivia. Não muito depois de Deus colocar os seres humanos na terra, a humanidade se recusava a seguir as boas instruções de Deus, que os teriam levado a ter uma vida estável e feliz. Ao invés disso, eles rapidamente se dirigiram para a autodestruição. Será que você consegue ver alguma semelhança na nossa sociedade quanto a isso? Vamos falar de algumas características negativas da época de Noé. Primeiro, houve uma infiltração satânica da raça humana, uma miscigenação. Gênesis 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Quando olhamos para essa passagem, temos que nos perguntar: quem são os filhos de Deus aqui descritos? Essa mesma citação também aparece 3 vezes no livro de Jó. Em conexão com esses versículos, nós somos informados que esses filhos de Deus são anjos, seres angelicais. Na época de Noé, esses seres angelicais caídos faziam sexo com mulheres humanas, gerando assim descendentes. E esses descendentes são os néfilins, ou em hebraico, anjos caídos, demonoides. A própria mitologia grega está cheia desse tipo de coisa, em que os deuses coabitam com mulheres humanas, produzindo descendentes como Hércules e muitos outros que tinham forças e habilidades sobre-humanas. Claro que isso era um mito, mas havia uma verdade nessa mitologia. É altamente provável que esses tipos de mito tenham sua origem no capítulo 6 de Gênesis.
E com certeza, nos últimos dias, seres angelicais demoníacos serão de alguma forma capazes de se transformar em seres que podem ter relações sexuais com mulheres. E a palavra de Deus nos escreve um pouco sobre essa atitude que aconteceu nos tempos de Noé e provavelmente acontecerá nos tempos do fim. Podemos ler em Judas, no versículo 6, assim: E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Segunda característica, o coração das pessoas estava constantemente determinado a fazer o mal todo o tempo. Gênesis 6, versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Na época de Noé, as pessoas da terra estavam constantemente preocupadas e completamente obcecadas com o mal. E isso também envolvia tudo aquilo que elas imaginavam, aquilo que elas pensavam no seu dia a dia. Hoje, a mídia nos bombardeia com imagens e conceitos que afetam diretamente o nosso pensamento, a nossa imaginação, desde que somos bem pequenininhos. O que nós podemos chamar de uma predição, onde tudo aquilo que nós assistimos na televisão, tudo aquilo que nós vemos nos noticiários, é tudo altamente programado para nos induzir a pensar apenas em coisas ruins. Nossos estilos de vida, atitudes, valores são todos moldados pela televisão, cinema. Nossa moralidade e ética são controladas diretamente pelos canais da televisão. Embora não seja errado assistir um ou outro programa na televisão, devemos ter cuidado com o que assistimos, ou principalmente o que os nossos pequeninos, nossos filhos, estão como esponjas que sugam e aprendem com uma rapidez coisas que afetam o seu comportamento, e depois nós vemos este comportamento e não sabemos de onde vem este comportamento, de onde vêm pesadelos, pensamentos ruins, atitudes ruins. Mas tanto em nós adultos como nas crianças, nós estamos sendo bombardeados por o mal, notícias ruins. O mundo jaz no maligno. Não distante, podemos ver que existem jovens que reproduzem o que assistem na televisão, podendo chegar a calamidades que não têm volta. Provérbios 23, 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Jesus já nos alertou em Lucas 11, 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Os atos pecaminosos geralmente são resultados de pensamentos pecaminosos que não foram controlados. Tiago já disse: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então precisamos nos perguntar: os nossos olhos estão fitos na palavra de Deus, na luz, ou estamos focados apenas no que o mundo está nos oferecendo? Este era o cenário da sociedade de Noé. Ela estava completamente com os olhos voltados para o que o mundo estava oferecendo naquela época. E com isso, a sua mentalidade estava toda virada para o mal. E, naturalmente, as suas atitudes geravam o mal, o pecado e tudo isso ao redor. Terceira característica da época: a terra foi totalmente corrompida pelo derramamento de sangue e violência. Versículo 11 do capítulo 6. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Na época de Noé, chegou ao ponto em que a violência e o derramamento de sangue se tornaram um estilo de vida. Era parte da cultura. Basta olhar as notícias de televisão e nos jornais de hoje e podemos ver o quanto a violência está se instalando ao nosso redor. E o pior, a violência muitas vezes acontecendo das autoridades para com o povo.
E a violência, ela vai além apenas da violência física. Ela inclui a censura, ela inclui a violência nas redes sociais, ela inclui a violência entre diferentes opiniões políticas e de infinitas posições que são colocadas diante de nós. Além de estar corrompida esta sociedade na questão da violência, esta sociedade estava corrompida na questão de valores e princípios. E provavelmente era uma sociedade onde a corrupção sexual estava generalizada. Gênesis 6, versículo 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Sabemos que estamos vivendo num tempo onde a agenda da corrupção sexual está completamente em alta e rodando a 1000 por hora, onde cada vez mais apenas o marido e mulher se tornou algo do passado. O mundo quer enfiar garganta abaixo. Não precisamos ir longe para observar em toda a mídia bombardeios de imagens sexuais e estilo de vida que são corrompidos sexualmente, que vão completamente contra a palavra de Deus. E o pior, as nossas crianças estão sendo ensinadas pelo mundo de que isso é o normal. E então, nós, como pilares de Cristo nesta terra, como corpo de Cristo, somos os responsáveis por ensinar os nossos filhos, porque a geração deles precisa dos pais mais do que nunca. Nós precisamos ser os ministros do nosso lar, os ministros dos nossos filhos, e assim eles serão boca de Deus nesta geração. Satanás é chamado de o príncipe das potestades do ar. A palavra grega usada para ar é o ar logo acima da superfície do globo. É o espaço aéreo onde as ondas de rádio e televisão viajam de um lado para o outro. E a mídia é o meio pelo qual Satanás está controlando as mentes e os corações das pessoas hoje na sociedade. A televisão está moldando a forma como pensamos como sociedade, e muitos dos nossos estilos de vida são baseados no que é visto em seriados no Netflix, filmes que acabaram de sair, televisão aberta. Por isso precisamos estar atentos. A quinta característica dos tempos de Noé é o materialismo e a preocupação com a vida mundana. Eram completamente excessivos. Em Mateus 24:37 nós lemos assim: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Apesar das advertências de Deus por meio de Noé, o povo da sua geração continuou a viver todos os dias para os prazeres e buscas do seu dia a dia. As pessoas continuavam com suas atividades diárias normais, casavam, comiam, bebiam, conduziam seus negócios diários como se fossem viver para sempre, como se essa vida fosse a única vida que realmente eles fossem desfrutar. Eles estavam totalmente inconscientes do dilúvio que estava para vir sobre eles. Eles fizeram essas coisas até o dia em que Noé e sua família entraram na arca, e então já era tarde demais. Você pode imaginar as comportas abertas do céu de repente e as pessoas apavoradas e em pânico com uma chuva que simplesmente alagaria o mundo todo. Sem dúvida, eles ficaram implorando para que pudessem ser resgatados, mas aí já era tarde demais. Todos eles foram para uma sepultura cheia de água, homens e mulheres. Agora, não há problema nenhum em comer, beber, casar, conduzir negócios. O problema é você fazer tudo isso sem se preocupar com Deus, com a sua palavra, e começar a achar que você é o dono de tudo, que tudo acontece por sua vontade e que não existe
Um pai que te ama e que cuida de você e que anseia para que você esteja se derrubando diante dele, derramando os seus pecados, se arrependendo e buscando a ele todos os dias da sua vida. Deus anseia para que nós estejamos incluindo a presença dele no nosso dia a dia. Essa é a verdadeira adoração. Você não necessariamente precisa cantar bonito ou erguer os seus braços diante de um louvor quando estiver na igreja, mas você precisa ter uma vida de adoração, aquela vida que Deus consegue enxergar graça aos olhos dele diante do que você faz. Precisamos tomar muito cuidado com a perspectiva adequada das nossas posses materiais nessa vida. E precisamos olhar para isso, nos sentindo sempre desprendidos das posses materiais e não dependentes destas posses. Precisamos nos observar e ver, existe algo que tem tomado o meu tempo e o meu coração além do que a vontade de estar com Deus? Então eu preciso analisar, observar e rever os conceitos. Paulo deu um conselho muito sólido para nós quando disse: mas a piedade com contentamento é grande ganho, pois não trouxemos nada ao mundo e não podemos tirar nada dele. Mas se tivermos comida e roupas, ficaremos contentes com isso. As pessoas que querem ficar ricas caem em tentação e em uma armadilha e em muitos desejos tolos e prejudiciais que mergulham os homens na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, ávidas por dinheiro, se desviaram da fé e se feriram em muitas dores. 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao 10. Então vimos que características negativas da época de Noé são características que acontecem na época em que nós estamos vivendo. Sim, embora seja verdade que existiram em várias épocas nesses últimos anos, temos que perceber que está cada vez em proporções maiores. Então, precisamos entender que sim, nós estamos na geração do fim. Nós estamos vivendo tempos cada dia mais semelhantes aos tempos antes do dilúvio de Noé. Mas agora precisamos olhar também para as características da época de Ló, pois elas também têm uma relação direta com o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. E quais seriam essas características? Como este vídeo já se estendeu, vamos deixar para um segundo vídeo. Enquanto isso, estude a despeito das épocas de Noé. Faça sua própria análise, observe e esteja apto para ensinar a todos aqueles ao seu redor. E assim, você também será como Noé. Ele encontrou graça aos olhos de Deus. Ele era um homem irrepreensível que andava com Deus todos os dias da sua vida. Além disso, era um homem que obedecia à palavra de Deus em tudo o que ele fazia. Ele também era um chefe de família muito bem-sucedido que se preocupava com os seus. Noé também foi um homem sobrenaturalmente guiado e advertido por Deus. E olha que naquela época ele não tinha o Espírito Santo, assim como nós temos. Além disso, Noé foi um homem que, acima dos seus desejos, pregou a justiça. Então, temos aqui características de um homem que conseguiu, dentre toda uma humanidade antiga, receber a salvação. Eu espero que você e eu consigamos, assim como Noé, seguir os seus passos e sermos aqueles que estarão aqui como noiva de Cristo, aguardando a vinda do nosso Senhor. E com as nossas lamparinas cheias de azeite, cheias de unção, cheias do Espírito Santo de Deus, estaremos como atalaias de Deus, pregando o Evangelho a toda criatura que estiver aberta e disposta para nos ouvir. Que você seja este atalaia e que você tenha uma vida de adoração a Cristo todos os dias, não apenas aos sábados e domingos, mas todos os minutos em que você lembrar que hoje você acordou e respirou, porque assim o Senhor desejou. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque entendemos que todas as características da época de Noé estão girando
ao nosso redor, em nossas gerações. Por isso, Senhor, que possamos ser assim como Noé, íntegros, que possamos estar vigilantes, que possamos estar atentos, que Teu Espírito Santo nos incomode a cada dia, para que estejamos voltando, se por um acaso nos perdemos nessa jornada da vida com Cristo Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.